O Vasco ganhou do Santos 1-0 e continua sonhando em escapar do rebaixamento. Mas foi um pênalti que eu quero que o Godoy me diga se foi ou não foi. Vamos ver. Em São Januário, a partida entre Vasco e Santos por pouco não foi adiada devido à chuva no Rio de Janeiro. Depois de 1 hora, a partida começou e o lance do jogo aconteceu aos 43 do primeiro tempo. Nenê recebeu a bola na grande área e o goleiro Vanderlei tentou o carrinho. O jogador do Vasco pulou, mas o árbitro Leandro Voaden anotou o pênalti. Na cobrança, o próprio Nenê fez o gol da vitória que ainda deixa o time carioca com chances de permanecer na Série A. 1-0 Vasco. Godoy, por favor, nos ensine. Pode ser marcado pênalti por imprudência ou não? Vou falar agora para você. Boa pergunta, Flávio. Claro. Teve discussão antes. Claro. Se no texto da regra tem isso, pode. Imperícia, imprudência, ação temerária, tudo isso pode. Ou seja, quando o árbitro quer apitar, ele encontra respaldo para justificar. Ou seja, foi ou não? Para nós, a gente não marcaria. Interpreta a regra. Para eles, a gente aplica a regra. Entendeu? Então, tudo que o árbitro quiser fazer, já deixa o texto lá. Não, mas por que você marcou? Pelo texto, ele eu poderia marquei por marcar. Imprudência do jogador. Poderia marcar pelo texto, poderia. Mas isso é uma vergonha, cara. O jogador pula, o outro entra visando a bola, vai disputar a bola com o pé embaixo, não tá erguendo o pé, não tá nada. É uma ação permitida no futebol. O jogador disputar de frente, de frente, olha lá. Ele entra de frente na bola, o outro jogador pulou. Agora, não pula, quebra as duas pernas dele. Lá. Você achou que foi pênalti, Léo? Eu também achei. Pênalti? Também achei. Se o jogador não pula, tem uma fratura exposta ali, então... Ele podia escolher. É um lance... Ele deu uma sai do lance, ele fica do lance. Voadora dentro da área. Bom, o Godoy já explicou, é por isso que eu falei, não se explica, a regra permite essa interpretação. A regra tem um texto lá que dá para o cara apitar para nós e para eles. Não, mas existe a regra fala, então é pênalti. A regra fala. Vamos lá. Eu quebrei a perna, eu posso falar. O Godoy já explicou o texto legalzinho e disse não marcaria. O Helena marcaria, o marcaria, Chico marcaria. Olha, Flávio, eu sincero, honestamente, na hora, eu estava do lado do mestre Helena Júnior. Eu não marcaria. Mas aí o mestre me lembrou, Chico, foi um carrinho de frente, perigosíssimo e imprudente. Claro. Se o cara não pula, ele quebra a perna, o goleiro quebra a perna. Você imagina que aí nós vemos ele saltando por cima da entrada. Mas vamos supor que ele não tivesse essa habilidade, tivesse distraído. O goleiro teria quebrado uma ou duas pernas dele, porque entrou com muita violência. Olha, tá vendo? Ele foi... Está certo que visou a bola, não teve intenção, mas ele entrou com violência, foi imprudente. Então, foi pênalti sem dúvida. Em cima do lance, o mestre Alberto me corrigiu. Chico, foi pênalti porque foi um lance imprudente. Força excessiva do goleiro sem necessidade. Para você, Vanderlei. Carrinho de frente. Atrás da bola tem uma tíbia, né? Um perone e um tornozelo. Então, é uma entrada muito forte. É uma entrada muito forte. Eu não tinha visto a imagem, vi agora. Ele deu como o Godoy falou, ele deu todos os instrumentos, todas as armas de longe ao pênalti. Entendeu? Não, mas não encostou pênalti, quer dizer, ele deu todo o cenário para o que o pênalti. Você está querendo dizer o seguinte, ele, digamos que estava com boa vontade. Com boa vontade. E aí deu-se o argumento. É mais ou menos. Deixou o bumbum na janela. Se caísse no vestiário, seria por imprudência. Vamos dizer assim, não foi um absurdo a marcação, mas ajudou a regra. Ele compôs a situação para a regra. Deixou o bumbum na janela. Deixou o bumbum na janela. Ô, Flávio, só uma coisinha, outra coisa que a gente tem que dizer. A gente não tem as imagens, mas eu vou dizer. A pressão que a torcida do Vasco fez nos jogadores do Vasco antes de começar o jogo foi um absurdo. Você sabe, ela fez pressão em quem? Nos jogadores do Vasco. Do Vasco? Sabe aquele túnelzinho... alagado, aquele túnel alagado? Aquele túnel alagado, os caras pisaram na água e subiram. Quando eles subiram, o que tinha acontecido? Entre o vestiário e o alambrado,
os seguranças fazem uma linha e a torcida pode ficar ali. Resultado, não teve a linha de segurança. Os caras tiveram que pedir licença para a torcida. Levaram tapa na cabeça, chute na bunda. Mas foi pressão ou apoio? Pressão. Apoio. E apoio. Esse foi... Na hora lá, eu e o Alberto estávamos conversando. Agora, por que o Eurico Miranda liberou isso para de propósito. Mas foi o Vasco que jogou lá, porque eu sei, mas aí que tá. Mas é a maneira do... É um negócio maluco, não adianta você perguntar, porque tem coisa que tem não tem lógica. Administrar um clube. Ele abre, a torcida entra, bate nos jogadores antes do jogo, cara. Imagina o psicológico dos caras se eles saem da... Eu acho assim, se eles saíssem com a derrota, você tá no sufoco, você tem um estádio, o estádio está liberado, você pode jogar no seu estádio. Quando teve aquela história do Corinthians, que vão matar a torcida do Corinthians, não vá pro jogo, a torcida não é obrigada a ir, o problema é deles. Se eles são bandidos, tem guerra entre eles, o problema é deles. Eu acho que o Vasco tem todo o direito de jogar lá. Agora, se a torcida do Vasco agrediu ou não agrediu, é o Vasco que fez o jogo lá, ele se vira. Tapa na orelha, chute na bunda. Não é aquela, vamos lá, negão. Vamos lá, negão, vamos lá, negão. Vamos lá, negão. Vamos lá, e chute, e empurrão. Não, mas foi um horror. Você não deve ter visto não vi, imagem. Confesso que eu não vi. É uma coisa absurda, porque não é assim dizer que os caras fizeram o corredor polonês e a turma ia passando no meio. Vamos lá. Eles amontoaram ali na frente da coisa. O jogador tinha que ficar empurrando um ou outro para passar como se ele tivesse no meio de uma multidão. Seja, se eu chamasse isso de Várzea, eu estou ofendendo a Várzea. Não, ofendendo a Várzea. E eu vi uma coisa muito interessante na Série C, né, Flávio? Talvez vocês até viram a imagem aí pela televisão que rolou, certo? A torcida do Brasil de Pelotas faz isso. Eles param lá fora o ônibus já de propósito. E a torcida fica para receber o certo time. Então os jogadores passam no meio, mas é apoio. Não é para bater. É apoio e passa a mão no jogador e grita e canta o hino do clube. Agora, pelo que vocês estão falando. Eu não gostaria de ter esse tipo de Eu também não. Um monte de homem em cima e volta. Mas eles têm essa característica. Você conhece São Januário, não conhece? Onde é o lugar? Os caras subiram no vestiário, pisando em água. Brasil de Pelotas. Subiu para Depois eles não gostam que fale, né? Põe os caras subiram. Para com isso. Os caras deixaram o vestiário pisando na água, com água até o tornozelo, até o joelho quase. Subiram em campo, apanharam da torcida e jogaram contra o Santos reserva. Aí é terrível. Né? Eu acho que... Esse tipo, por exemplo, eu quero que o Vasco caia por causa do Eurico Miranda. Eu acho que esse tipo de cara tem que se ferrar, tem que sair do futebol. Isso é coisa passado, isso é uma coisa bem antiquada. Bom, o Godoy pode falar melhor do que ninguém o que é aquilo. Mas eu só posso falar bem, porque lá eu só fui tratado bem. Eu gostava de apitar mais lá do que no Maracanã. Tá, eu acho que não tem que misturar. Então é um negócio... Eurico Miranda, eu não posso falar uma unha de Eurico Miranda. Ele me respeitava, me admirava e falava bem de mim antes, durante e depois, inclusive depois da minha carreira. Entendeu? Eu não posso falar nada dele. E o que ele falava bem de mim repercutia nos adversários dele. Porque eu fui fazer um jogo do Vasco e Vitória na Bahia, o Paulo Carneiro, que era o presidente do Vitória, a hora que me viu, falou, é você? Tô tranquilo, porque até o Eurico pipoca pra você. Do jogo contra o São Caetano não foi pressão dele. Não. Ele queria jogo. Ele queria jogo porque ele sabia que no tribunal ele ia se ferrar. Só não se ferrou que era o governador só não se ferrou porque o Nairo aceitou jogar de novo, porque no tribunal, tanto é que não foi julgado no tribunal. O Superior Tribunal homologou o acordo feito no Clube dos 13. Não, no Clube dos 13. Teve uma reunião, lembra que teve uma reunião? Aí, a hora que abriu a porta para ter a reunião, o Eurico saiu, foi embora porque o Nairo acertou. Aliás, tem até uma testemunha... Tá atrás do... Popular, não. Ele sabe, o primo sabe de toda a história. Toda a história dos bastidores. Ele está escrevendo um livro. O São Caetano aceitou. O São Caetano aceitou jogar de novo. Aceitou jogar, ninguém sabe o porquê, mas aceitou jogar e jogar desfalcado. Mas eu não posso falar nada. Ali eu sempre fui bem tratado, respeitado, inclusive depois que eu virei jornalista e fui trabalhar, fazer transmissão direta lá.
Eu não posso falar nada. Não, é dele, isso. Eu entendi bem a tua observação. Você acha que é um retrocesso a presença do Eurico? Sim, essa coisa toda, tudo bem, mas não podemos misturar. O clube é o clube. O time, se tiver condições de escapar, tomara que escape, independente se você gosta ou não do presidente. Isso que aconteceu hoje, eu vi gente falando... porque principalmente gente do Rio falando, porque é o Eurico. Pô, mas o Jorginho aceitou, o Zinho aceitou, tudo isso a comissão técnica aceitou. O Eurico, às vezes, não está nem sabendo disso. Do que você está falando? Dessa situação dos jogadores terem que passar pelo meio da torcida. Não, é o Eurico que mandou. O Eurico que mandou ou o Jorginho que mandou? Ou o Jorginho que decidiu? Ou o Zinho que decidiu? Quer dizer que fica fácil transferir a responsabilidade. Tudo quanto é desgraça no Vasco é culpa do Eurico. Ué, mas o presidente quem é do Vasco? Essa é a pergunta que se faz. Mas na hora quem tem a caneta na mão? Mas na hora de... Então, que é bunda mole o Jorginho e o Zinho, pô? Que técnico é bunda mole que aceita tudo? E eles passaram no meio da torcida também. Passou por causa do Eurico ou por causa do Jorginho e do Zinho que quiseram fazer aquilo? Passou porque o Eurico deixou a torcida lá. Se o técnico tá lá, trabalhou. Deixou a torcida lá. Se o técnico tá lá, trabalhou. O dono de São Januário é ele. Meu time vai entrar pelo responsável. túnel. Que técnico bunda mole que é esse? Então, esse negócio de quem não gosta de Eurico, transfere pro Eurico. Eurico que fez. Mas e aí, você é o técnico, Estevão? Ele fala, não, eu vou ter que passar lá porque o presidente quer. Jogo é de vida e morte pra minha carreira, pro meu time vai entrar pelo túnel, Eu acho que o Godoy... vocês estão de brincadeira. Claro que a autonomia máxima do clube é o presidente, mas em determinados momentos você tem que assumir uma postura. Aí fica fácil. Jogar pro Eurico, joga sujo. Eu sei, mas uma postura até de proteger os seus atletas. Essa é a grande... Isso é várzea. Isso é uma falta de um mínimo de bom senso, de competência, de inteligência, de ser alguém ligado ao seu tempo. O Eurico representa um atraso sem limite. É a volta ao futebol, sabe, ainda antes do profissionalismo. É uma figura nefasta para o futebol brasileiro. Estou dizendo isso e como o Godoy, eu sempre fui muito bem tratado por ele. Não tem nada que... Não pode torcer contra o time, não tem nada a ver. Nem contra o Vasco, achar que o Vasco, por causa dele, deve pagar o preço. Se tiver time, tem que se salvar. Mas simplesmente, para o futebol brasileiro, o Eurico representa o que há de pior do ponto de vista de avanço civilizatório. E nós temos que ser justos também, né, Flávio? O Vasco está caindo em função da campanha do primeiro turno, porque o Jorginho no segundo turno... O Jorginho foi bem, como foi muito bem. O Jorginho também teve aquela participação dele na Copa do Mundo, que foi um desastre, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, mas ele fez um bom trabalho. O Jorginho, quando era o técnico da seleção, 2010, foi bem. Foi uma tragédia. A maneira com que ele tratou a imprensa, isso sim. O funcionamento mas o trabalho da seleção de 2010 foi a relação que eles transformaram a seleção com relação à opinião pública. Sim, isso sim. Isso é um absurdo. Entende? Isso sem dúvida. Gosta de um cara mandando... Flávio, só voltando lá nas justificativas do pênalti marcado hoje, se você me permite, qual a sua opinião em relação àquele lance do David Braz com o Lucas Barrios pro Santos e Palmeiras quarta-feira? Foi pênalti David ou não foi? Braz. Foi pênalti ou não David foi? Braz no você? Lucas Barrios. David Braz e Lucas Barrios. Foi aquele empurra, né? O David Braz está correndo por trás do Lucas Barrios, atrás do Lucas Barrios, o Lucas Barrios cai na área, o David Braz cai. O que você opinou daquilo lá? Aquilo eu não lembro. Foi pênalti. No início vocês acharam não lembra nem da jogada? Que não tinha sido. Você não lembra Você da e o jogada? Mauro Betti, no ar, fora do ar, eu disse, tive a sensação que foi. Nós tivemos não sei que não foi. Então só achei que não foi, eu achei que não foi. Tá. E aí no dia seguinte reformulamos. Então, reformulamos. Porque vimos imagens e tal. Eu não lembro. Eu entendi, só para responder, que foi. Então, mas e aí, o Flávio ficou o que foi? Eu acho que ele reformulou, eu não lembro exatamente. Você achou que foi? Achei que foi na hora e depois no dia seguinte achei que foi. Que o Lucas, ele tropeça primeiro, mas depois o David pega. Lembrei, pra mim não foi. Não foi. Pra mim não foi. O Vanderlei foi, pra depois você o David acaba pegando ele, mesmo não foi ou foi? Foi pênalti. Pênalti, pra você? Foi.
Pena, para você? Não foi. Não foi. Para mim também não, porque eu lembro que você explicou da história da velocidade do corpo, né? Mas pela televisão, todos nós aqui vimos pela televisão, a mesma imagem, as mesmas imagens, e aí opinamos. Por que você achou que não foi? Porque ele fica segurando a jogada, esperando o choque. Ele, em vez dele decidir o jogo, Por que você achou que foi? Porque eu acho que ele tocou o Lucas Barrios. Eu acho que ele estava... Houve o contato. Você, Alberto, achou que foi por quê? Por causa disso. Contato. Você? Eu achei que não foi exatamente porque o Lucas Barrios atrasou a jogada, esperou o choque e se jogou. E você acompanhou isso, aquela explicação minha, que eu achei que não foi. Perceberam que a ação daquele lance é semelhante a essa ação aí. Ninguém usou a justificativa que usaram para agora, né? Quem opinou a favor do pênalti agora, opinou usando a temerária, imprudência e tal. Nenhum de vocês justificou. O Nenê não quis a jogada, isso você quer dizer. O Nenê não quis a jogada. É claro que é lance diferente. Então só faltava achar que é diferente. Mas como é que eu vou argumentar com o argumento de um lance no outro lance? Ninguém quer que você argumente. Eu só estou dizendo que na hora de opinar, aqui no ato, não, foi porque teve o contato. Todos vocês usaram. Quem achou que foi pênalti, achou usando como justificativo o contato. Ninguém usou o que poderia ser usado nessa justificativa. Por exemplo, quem entendeu que foi pênalti poderia ter dito. Naquele lance. Foi pênalti porque o David Braz foi imprudente. Sim. Entendeu?